Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Que Deus abençoe nosso dia. E esta manhã, no Expresso da Palavra de Deus, eu gostaria de deixar uma mensagem para você. Mas antes eu gostaria de contar uma história para você. Bom, diz uma antiga fábula que um camundongo vivia angustiado, com medo do gato. E um mágico teve pena dele e o transformou em gato. Mas aí, ele ficou com medo do cão. Por isso o mágico o transformou em um cão. Então ele começou a temer a pantera. E o mágico, mais uma vez, o transformou em pantera. Foi quando ele se encheu de medo do caçador. A essas alturas, o mágico desistiu. Transformou em camundongo novamente e disse: "Nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você tem a coragem de um camundongo. É preciso coragem para romper com o projeto que nos é imposto. Mas saiba que coragem não é a ausência do medo, e sim a capacidade de avançar apesar do medo." Sabe, querido, você está entendendo? Na verdade, o fato de nós sermos cristãos, o fato de nós professarmos, muitas das vezes, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e isso realmente é uma realidade, não nos anula, né? O que nossa carne sente. A nossa carne sente frio, sente calor, sente sede, e não é diferente com o medo. Mas quando nós temos, ou melhor, quando nós entendemos o que está dentro de nós, aí sim faz toda a diferença. Porque veja só, muitas pessoas são como esse camundongo. Eles acham que talvez fazendo uma musculação e ficando bem forte vai assustar os seus opositores, né? Ele acha que fazendo coisas, ou sendo famoso, vai ter mais respeito. Enfim, existe sempre uma mudança, mas o interior continua um menino ou uma menina assustado. Então essa passagem diz isso com muita clareza. Aquele rato vivia assustado, na verdade, por dentro. Ele vivia angustiado por dentro. Ele vivia sem paz por dentro. E não adianta, por mais que ele mudasse, por mais que ele falasse algumas frases de efeito, como tem aí os coaches, falando frases de efeito, não ia resolver o problema, porque dentro dele tinha um medo que teria que ser retirado de dentro para fora. Ou seja, a coragem não é a ausência realmente do medo, mas o domínio sobre ele, sabendo que habita dentro de nós. Se dentro de você tem a presença do Espírito Santo, fique tranquilo. Essa é a coragem que eu e você precisamos para as adversidades do dia a dia. E para que não fique só nas minhas palavras, quando nós vamos lá para o livro de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4 diz: "Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo." Qual é o espírito do mundo? Qual é o espírito do mundo? O mundo jaz em quê? Pois é, o maligno tenta de todas as formas colocar medo, mas o homem e a mulher de Deus, como diz a palavra aqui, em 1 João capítulo 4, versículo 4, nós já vencemos, porque aquele que está em nós, aleluias, é maior do que está no mundo. Está na hora de você anular o rato que está dentro de você e deixar entrar dentro de você o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Aquele que te dá força, aquele que fala: "Olha, eu sou contigo, não temas, não temas, porque eu nunca os deixarei." Foi assim com Davi pequenininho, mas dentro dele tinha um leão, o próprio Deus, e fez ele ter forças para ir contra aquele filisteu e realmente vencer a batalha. Não ele, não pela idade, não pelo corpo dele, mas pela fé e pelo que ele tinha dentro dele. E eu quero fechar a palavra dizendo: transforme-se de dentro para fora, metanoia, porque quando você realmente, no seu interior, deixar habitar a presença do Espírito Santo, o medo, o temor cai por terra. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, família linda, pescadores de almas, graça e paz. Aleluia.